esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, se quiser acompanhar com as palmas. Vem, esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Aí, mais forte, muito bom. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez para contemplar o bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar toda a honra e toda a glória para Ele. Também boa noite àqueles que nos visitam, né? Ficam à vontade, são os nossos convidados. Qualquer precisão, nos chame, tá bom? Vamos orar, mas também eu tenho mais um apelo como de praxe, né? Que por favor, concentre-se. Preste atenção naquilo que será dito, naquilo que será cantado, porque uma vez que a palavra vai ser entregue ao teu coração, é compromisso seu poder praticar o que vai ser entregue, vai ser falado ao teu coração. Combinado? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque a tua misericórdia, Senhor, se renovou mais um domingo, mais um dia em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado em nossos corações essa verdade de que não somos consumidos por causa da tua misericórdia ter nos alcançado. A tua bondade é um presente maravilhoso em nossas vidas. E isso, todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos declarado isso, de que só estamos aonde estamos e só iremos para o céu porque Jesus Cristo se fez presente em nossa vida, pagou tudo aquilo que devíamos, e todos os pecados que cometemos no passado, que a gente com certeza iremos cometer, todos já foram pagos através de Jesus Cristo. Por isso somos felizes e agradecidos ao Senhor. Pai, eu peço a Ti que, por favor, nos faça lembrar a cada instante, não só nesse culto, mas também depois que saímos dessas quatro paredes, depois que estivermos no nosso trabalho ou em ambiente hostil, onde com certeza iremos demonstrar quem somos de verdade. Eu peço ao Senhor que a gente não se esqueça
de que aqueles que já são crentes no Senhor Jesus Cristo são representantes do Senhor, do teu reino, aonde quer que estejam, e que lá deve testemunhar. Eu peço ao Senhor que nenhum de nós se esqueça disso. Também te peço, Pai, que por favor, quando estivermos cantando, que a gente possa estar falando bem do Senhor através das canções, e quando a gente estiver escutando a Tua palavra, que a gente possa estar com o coração aberto para poder entender e praticar. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso. Fica conosco, Senhor, e nos ajude a prestar um bom culto a Ti. Obrigado, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Ainda convido os irmãos à leitura da palavra e também convido a irmã Aline, que por favor venha até aqui. Já peço aos irmãos que abram no livro de Atos. Ela vai estar falando a referência, é só para adiantar. Abram suas Bíblias em Atos 2, versículo 40. Atos 2, 40. Eu vou ler até o 3, 26. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 3. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamando Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, estando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele o estava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, enquanto este havia cedido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida.
De Sardes matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois convertei-vos para que serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da ressurreição de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos ressuscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Nós vamos estar cantando mais duas músicas, ainda em pé. Se você tem alguma dificuldade para ficar em pé, pode se sentar, mas preste atenção na música, no que está sendo cantado. Essa que vamos cantar diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No refrão diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é um mandamento que Deus nos deixou, e que possamos estar demonstrando este amor através de tudo que fizermos, e através dessa música que vamos cantar, cante ela com amor. Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único. Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
do início novamente. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único, é o único, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Da mesma forma que Deus nos manda, nos ordena amar a Deus de todo o teu coração, Ele também nos ordena a fazer discípulos. Também é um mandamento. E a música que vamos cantar diz até os confins da terra, conforme diz em Mateus. Só que muitas vezes não é possível a gente ir até os confins da terra, mas a gente pode ajudar, contribuir de alguma forma. E a gente vai ter um momento agora de ofertas. Então, se você vem preparado, você também pode estar ajudando a alcançar os confins da terra através de sua oferta. Então, pode usar esse momento da música para isso. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei para sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi
todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei, sempre te amarei e te servirei pra sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos cantar mais uma música, é um cântico novo. Ele retrata um pouco sobre o imenso amor que Deus nos deu, que Cristo morreu no Calvário e se deu por amor a nós, né? E ela diz o seguinte: enquanto eu espero o meu Senhor, vou viver para o seu louvor, e em minha vida refletir a santidade de Deus, que é tudo para mim. Então, que através da nossa vida possa refletir o amor de Deus, né, e que possa refletir a santidade de Deus também, através da nossa vida. Vamos cantar essa música de coração. Humilhado e rejeitado por nós, no Calvário o Criador se deu por amor. Aquele que criou o universo e desenhou por completo o céu e a terra e o mar, me ofereceu a chance de recomeçar. Vamos voltar do início. Humilhado. Humilhado e rejeitado por nós, no Calvário o Criador se deu por amor. Aquele que criou o universo e desenhou por completo o céu e a terra e o mar, me ofereceu a chance de recomeçar. Imenso amor o Pai me deu, sua perfeição me constrangeu. Agradeço o privilégio e ansioso eu espero te encontrar enquanto eu espero, meu Senhor. Vou viver para o teu louvor. Vida refletir a santidade de um Deus que é tudo pra mim. Imenso amor o Pai me deu, sua perfeição me constrangeu. Agradeço o privilégio e ansioso eu espero te encontrar. Espero, meu Senhor. Vou viver para o teu louvor.
santidade de um Deus que é tudo pra mim. Amém. Muito boa noite, irmãos. Que letra! Refletir em nossa vida a santidade de um Deus que é, ou que deve ser, tudo para nós. Muito bonito de ser cantado. E um desafio para ser vivido. Muito bom estarmos aqui nessa noite para louvarmos e bendizermos o nome daquele que merece todo louvor e adoração. Eu queria saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Temos algum visitante? Temos aqui. Qual o seu nome? Emerson. Para você que me mandou a mensagem, então, foi eu que te respondi. Seja muito bem-vindo. Deus o abençoe grandemente. Mais alguém? Temos algumas pequenas crianças de cola que serão apresentadas em tempo oportuno. As outras são da casa. Tá bom. Nós vamos ter um tempo de oração pelos grupos de discipulado. Nós temos reiteradamente falado sobre esses grupos, do que Deus tem feito, o que temos aprendido. E antes de orarmos por um dos grupos, falei com duas pessoas. Elas vão falar um pouquinho para a gente o que tem aprendido, como tem sido esse tempo. Então, uma das pessoas é o Beto, que está sentado lá atrás, o senhor Roberto, pai de família, casado com um filho, amém? Eu pedi para o Pedro levar até ele ali um microfone. Beto, conta para a gente como tem sido esse tempo de participar do grupo. Ele participa do grupo do José Hilário, lá no Maracanã. Compartilha com a igreja aqui. Aí. Conta para a igreja como é que tem sido esse tempo que você tem aprendido. Boa noite, irmãos. Bom, o grupo está sendo muito bom. Mesmo o Zé tendo ficado uns dias afastado, o Rafa foi no lugar dele e deu seguimento. E foi maravilhoso. E o significado dos grupos está sendo a gente discutir a palavra, entender mais. Tem a comunhão com os irmãos ali. Está sendo muito bom por causa disso. E eu, particularmente, eu falo por mim que muitas das coisas que a gente aprende na semana, no dia, ou passa na semana ou a gente vai passar na semana seguinte. Aconteceu comigo 2 vezes e, como fala, a palavra de Deus, ela fala por si só. A gente está ali estudando e a gente está vivendo na pele o que a gente está estudando. Então isso é muito bom. A comunhão com os irmãos está sendo maravilhoso. A discussão ali, sempre tem uma coisa que alegra a gente no meio. E sempre tem concordância também. Então isso é maravilhoso. No meu grupo, eu falo por nós, né? Tá tendo uma coisa muito boa ali, que é os irmãos têm as ideias se juntam, e isso é maravilhoso. E é isso. Amém. Glória a Deus por isso. Eu pedi também para a Lucineia, a Lu, compartilhar um pouquinho. Ela participa do grupo que se reúne lá em casa, às vezes na casa do irmão Cláudio. E, Lu, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esse tempo de compartilhar a palavra. Boa noite, irmãos. Falar que a comunhão, né, é indispensável, é super importante. Mas, assim, o aprender, o estudar, assim, cada capítulo, coisas que a gente lê na Bíblia e passa despercebido, né? E esses estudos estão me ajudando muito. Eu digo assim, estão muito importantes, porque às vezes a gente lê e não compreende. E coisas, palavras pequenas, eu acho assim que está sendo muito bom. A comunhão, né, é muito importante, e está super sendo muito bom. É isso. Amém. Obrigado. Obrigado. Irmãos, se você não está participando de grupo nenhum, você está perdendo tempo, né? Se você gostaria de visitar um dos grupos, você pode entrar em contato comigo, ou com o Gil, ou com o José, qualquer um dos presbíteros, e falar, eu queria ir num dos grupos, saber como é que tem acontecido, ou quero receber um grupo na minha casa para ter esse tempo, ver como é que é. Nos procure, tá? Isso está aberto. É importante que a igreja toda participe disso, como os irmãos têm falado aqui toda semana.
sobre o crescimento, sobre como isso tem sido bom na vida deles, isso vai ser bom para vocês também, tá bom? Porque a palavra de Deus é estudada, a gente se debruça sobre a palavra e quando Deus fala, a gente se cala. Nós vamos orar por um dos grupos, é o grupo que se reuniu lá em casa. Então, se você está com o seu boletim, Rafael e Aline, eu e minha esposa, Marina, Luísa e Isaac, os meus filhos, o Cláudio e a Maria Matos, também o Reinaldo e a Lucinei, que acabou de falar, e o filho deles, o Paulinho, seu Francisco, Dona Ruth, a Dailton, a Adriana, o José, o Emerson e a Bruna e a Iris, também o Juliano e a Vanessa, que se juntaram ao grupo essa semana, foram bem recebidos, espero, e o Heraldo e a Norma também. Então nós vamos orar por essas pessoas. E queria abrir, alguém da igreja gostaria de orar pelas pessoas desse grupo? Levante sua mão. Se sua mão não for levantada, a minha vai levantar e eu vou indicar alguém. Quem gostaria de orar pelas pessoas desse grupo? Aqui o Reinaldo. E depois do Reinaldo, nós vamos orar por missões também. Então nós vamos orar pela Sara. Os irmãos devem ter visto lá no informativo, ela já chegou no Piauí, já está trabalhando lá. Também por missões nacionais, que é o Samuel e a Priscila, que receberam a Sara lá. E missões internacionais, a Esther e a Naya, que estão servindo ao Senhor na Índia. Quem poderia? Eu vou pedir para o Salatiel, que está do lado, a hora que o Reinaldo acabar a oração dele, você ora por missões. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento queremos te pedir, Senhor, por esses grupos, um grupo maravilhoso que tem debruçado na Tua Palavra, e o Senhor continue abençoando cada pessoa dos grupos. O Senhor nos dê sabedoria e entendimento para podermos continuar deleitando da Tua Palavra, aprendendo da Tua Palavra, para que possamos ensinar aqueles que estão longe de Ti, Senhor. Nos ensina, nos leve nos Teus caminhos. Obrigado, Pai. Queremos agradecer por esse grupo que está sendo liderado pelo Rafael, que está nos ensinando. O Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família, e continue dando sabedoria a Ele, para que Ele possa estar nos orientando no caminho do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Imensamente somos gratos, em nome de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por estar na Tua presença, Pai. Quero colocar diante de Ti, meu Deus, a vida da irmã Sara, meu Deus, os outros missionários, Pai, que estão caminhando em prol de levar o Evangelho, Pai. E que o Senhor os capacite, meu Deus, os instrua, Pai, os enche do Espírito, de bom ânimo, Pai. E que eles venham alcançar vidas, meu Deus, vidas para Ti, meu Deus. E que o Senhor nos ajude também, Pai, a contribuir da maneira que a gente pode, em oração, meu Deus, em ofertas, ó Pai. E que a gente venha crescer a cada dia como corpo, Pai. É isso que eu te peço. Amém. Amém. Vou chamar aqui à frente o Gil, o Alisson e as crianças de 3 a 7 anos. Eles vão sair para ter um tempo de estudo da palavra. Crianças de 3 a 7. Enquanto cadê o Alisson? Enquanto eles vêm aqui... está aqui na frente. Enquanto eles vêm aqui à frente... acho que não vai ter criança. Aqui. Enquanto eles vêm aqui à frente, dá um aviso. Os irmãos devem ter recebido no informativo, eu sei que já foi divulgado nos grupos. No mês de março, nós teremos aqui na igreja um curso de aconselhamento bíblico, tá bom? Curso de aconselhamento bíblico. Ele tem um período de duração específico, é durante o mês de março, então serão 4 domingos. E aí vamos conversar e estudar sobre o que é aconselhamento bíblico, por que a gente precisa disso, quem pode aconselhar, como fazer isso na prática. O curso é aberto para todos aqueles que quiserem participar, e você não é obrigado, logicamente. Então, aos domingos pela manhã, das 9 às 11, nós estudaremos sobre aconselhamento bíblico. Então, se você tem o desejo de saber como abordar alguém, ou instruir alguém, então a pessoa precisa de conselhos bíblicos, né? Você pode participar. Para isso, a gente tem mandado no informativo um link para você fazer inscrição e a gente ter mais ou menos noção de quantas pessoas vão participar, tá bom? Serão 4 aulas durante o mês de março. Nós vamos orar, entregar esse tempo ao Senhor e orar pela pregação também. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas. Que o Senhor não precisa
de nada, absolutamente nada de nós. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor permite que participemos daquilo que o Senhor mesmo está fazendo. Então eu quero pedir para que o Senhor use o Gil, o Alisson, para ministrar o coração das crianças, a Tua palavra, que eles possam ser direcionados pelo Senhor. Da mesma forma, peço para que o Senhor direcione aquilo que o José preparou no livro de Marcos, e que nós não ouçamos a voz dele, mas que nós ouçamos o Teu Espírito trabalhando em nossos corações. Desafia-nos, ó Deus, incomoda-nos, toca os nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Além desse aviso a respeito do mês de março, tem um que é anterior ao mês de março, que é a respeito do último domingo de fevereiro, dia 27. No dia 27 de fevereiro, nós vamos ter um evento um pouquinho especial e diferente. Na parte da manhã, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária, aquela que tem de acontecer a cada 2 meses. Então, para motivar o pessoal a vir, né, Cláudio? A gente vai organizar um churrasco do quilo. Então, a Assembleia desculpa. O mais importante é a gente se reunir para comer e se reunir e ter essa confraternização. Então, vamos fazer assim. Você tem de vir para cá, para esse prédio, e trazer 1 quilo de carne. Ou carne de boi, de vaca, de frango, linguiça, aquilo que você gosta de comer. Tem gente que gosta de comer fígado assado, então traga fígado. E alguma coisa para beber. Os demais elementos da refeição a igreja vai providenciar. A única coisa que nós precisamos de você é que você dê o seu nome, ou a quantidade de pessoas que virá na tua família, para que as irmãs que vão preparar esse alimento possam se programar e não fazer nem comida de mais nem de menos, né? Então, se você está aqui hoje e virá, e deve vir, se é membro da igreja ainda mais, deve vir, você que é visitante, você também está convidado, domingo dia 27, procure o Cláudio, levante, Cláudio está aí, dê o nome para ele, Cláudio, minha família, 3 virão, minha família, 5 virão, só eu virei, para que as irmãs que vão preparar aí o alimento possam ter esse controle, tá? Então, se você também quer servir nesse dia, você irmã aí que está me ouvindo, procure também o Cláudio, fale, além de estar aqui, eu também vou ajudar na cozinha, quero ajudar na cozinha de alguma maneira, tá bom? Então, dia 27 é o último domingo desse mês, não o próximo, o outro. Separe amanhã e o almoço para isso, tudo bem? Alguma dúvida? O que nós temos dia 27? Churrasco, é a desculpa para termos assembleia, certo? Teremos assembleia também, mas no domingo que vem a gente compartilha a respeito dos horários e tudo mais, tá bom? Só marque na agenda aí essa data. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 30. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos, sequencialmente, chegamos aí no capítulo 9, a partir do versículo 30, e eu te convido a fazer a leitura, a acompanhar a leitura, até o versículo 50. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, 3 dias depois, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se,
chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço, uma grande pedra de moinho, e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado, do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te suplicamos que abra os olhos do nosso coração e possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Nos dê humildade de reconhecer que precisamos do que acabamos de ler. Sabemos que é difícil ouvir a Tua voz quando o Senhor nos repreende, mas é necessário. Então nos ajuda não só a compreender, mas a permitir que isso transforme quem nós somos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O quanto você sabe sobre o reino de Deus? Quero que você sonde aí o seu HD interno. O quanto você sabe sobre o reino de Deus? Você entendeu o que o reino de Deus significa? Realmente? Você faz parte desse reino? Como isso tem afetado a sua vida? Desde que você compreendeu o reino de Deus, desde que você começou a participar do reino de Deus. E o que isso tem a ver com o relacionamento que você tem com as pessoas que estão do teu lado hoje aqui? A igreja. O que o reino de Deus tem a ver com essas pessoas? O grande tema de Marcos, nós já temos aprendido isso, é sobre a inauguração do reino de Deus. De forma que a vontade de Deus, que já é feita no céu, passa a ser feita na terra, por meio da inauguração do reino de Deus. É sobre isso que o livro está tratando o tempo todo. E essa é uma das passagens que mais resumem o que é o reino de Deus e como ele afeta as nossas vidas. Então, se você faz parte desse reino, se você diz, não, eu sou discípulo de Jesus, então aqui você vai aprender ou vai relembrar algumas coisas que se espera de você. E se você não faz parte desse reino ou tem dúvida, eu não sei muito bem a respeito disso aí, então essa passagem vai mostrar para você algumas respostas que podem te ajudar a pensar a respeito disso. Então são 4 informações sobre o reino de Deus. 4 informações sobre o reino de Deus. Mais simples que isso, impossível. Primeira informação é que o reino de Deus começa com o Messias morto e ressurreto. O reino de Deus começa com o Messias morto e ressurreto. Olha o que dizem os versículos 30 até 32.
E tendo saído dali, passavam pela Galileia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. O reino de Deus começa com o Messias morto e ressurreto. Jesus está em movimento. Ele está vindo do norte para o sul. Ele estava em Cesareia de Filipe, extremo norte de Israel, e está marchando rumo a Jerusalém. A gente sabe para quê? A gente sabe o que ele está indo fazer em Jerusalém. E a primeira região que está pelo caminho é a região da Galileia. E a essa altura Jesus já não conseguia ficar sozinho, porque as multidões se aglomeravam ao redor dele, e por isso ele preferia ficar meio que em secreto, meio que passando desapercebido. Porque alguns da multidão acreditavam que ele era o Messias. O Messias era aquele rei que Deus tinha prometido no Antigo Testamento, que iria implementar o reino de Deus na terra, que sentaria no trono de Davi. E realmente Jesus era esse Messias, só que faltava uma complementação, essa informação precisava ser completada. E é sobre isso que Jesus está falando com os discípulos, algo que ele não podia falar em público, porque se ele falasse isso em público, as pessoas não entenderiam e geraria uma baita de uma confusão. Esse algo que faltava é exatamente o que nós lemos no versículo 31. Ele, Jesus, que já várias vezes nesse livro se identificou como Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, ele será entregue às pessoas que vão matá-lo. Só que depois de 3 dias de morrer, ele vai ressuscitar. Obviamente essa aqui não é uma notícia fácil de engolir. Você precisa se colocar no lugar dos discípulos ouvindo isso aqui. Eles não conseguem entender por que Jesus fica falando tanto de morte. Que conversa mais mórbida. Jesus fica falando de ir para Jerusalém, porque para eles, ir para Jerusalém era sinal de que o Messias ia sentar no trono de Israel e ia conquistar o governo sobre a terra. Mas Jesus está dizendo, quando eu chegar lá eu vou morrer. E esse negócio de ressurreição também era esquisito para eles, porque para aqueles judeus que acreditavam na ressurreição, acreditava-se que quando o reino de Deus começasse, todos os crentes de todas as épocas ressuscitariam. Então seriam todos os mortos ressuscitando juntos. E Jesus não está falando de todos os mortos ressuscitando juntos, ele está falando da sua própria ressurreição, uma só. Então os discípulos não estão entendendo nada, e então eles ficam quietos. Que espécie de reino é esse? Que negócio é esse de ressurreição de uma pessoa só? Que tipo de Messias Jesus é? Não é aquele Messias que a gente esperava. E aí eles ficam quietos. Eles têm várias perguntas, mas eles têm medo de perguntar, talvez por serem repreendidos, talvez porque a essa altura eles já eram muito incompetentes na sua compreensão. Eles já tinham que ter entendido, pelo menos é o que Marcos quer mostrar para nós. Eles não entendiam isso, que é a primeira informação sobre o reino de Deus. O reino de Deus começa com o Messias morto e ressurreto. Pode ser, ou pode parecer algo ilógico. Como é que um reino começa com o seu rei morrendo? Isso pode parecer talvez confuso, pode parecer um pouco de vergonha. Não é como a gente pensaria num reino, né? É esquisito isso. Se a gente fosse criar uma história, não seria assim. Seria de um rei que vence e não morre. Mas é exatamente assim que Deus planejou. Foi assim que Deus orquestrou o seu plano para que o seu reino tivesse início. E ele fez isso, Paulo vai falar um pouco a respeito disso lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Deus fez isso para envergonhar, para humilhar os sábios e os poderosos deste mundo. Essa mensagem de morte e ressurreição, a palavra da cruz, ela é loucura. Mas é loucura para os que se perdem, é loucura para quem não teve os olhos desvendados. Mas é a sabedoria de Deus para aqueles que são salvos. Essa mensagem diferente, ela nos liberta dos nossos pecados. Nela está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o que Paulo diz em Romanos. Aprove a Deus. Deus quis isso, salvar aqueles que creem pela loucura
pelo absurdo da pregação. A pregação de um Messias que morre pendurado numa cruz de forma vergonhosa e ressuscita ao terceiro dia. Na humilhação do nosso Senhor nós encontramos libertação do mal. Na cruz, Deus inverte os valores deste mundo. Na cruz, Deus exalta os humilhados e humilha os exaltados. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos, mas eles eram lentos em entender. E aí você talvez diga aqui, discípulos tolos, é tão fácil compreender isso? Tá, então deixa eu perguntar para você, e quanto a você? Você já entendeu mesmo que o reino de Deus começa com o Messias morto e ressurreto? Você já compreendeu realmente isso? Será que a gente já entendeu que a sabedoria dos homens, ela não passa de tolice diante de Deus? Criaturas finitas e pecadoras, elas não são capazes de melhorar o mundo, não são capazes de salvar a humanidade por meio de programas políticos, por meio de acordos internacionais, por meio de avanços na ciência. Por mais que a gente veja isso na mídia, o ser humano nunca vai conseguir resolver os problemas do mundo. Isso porque quando o homem busca paz, é só olhar para a história. O que o homem promove buscando paz? Ele promove guerras. Quando o homem busca amor, o que ele promove? Ódio. Quando o homem busca liberdade, ele acaba gerando liberdade para alguns, mas cadeias para outros, escravidão para outros. Quando o homem busca vida, ele gera morte. Nós precisamos compreender que os valores e a sabedoria desse mundo, as formas mais inteligentes, as formas mais vantajosas que esse mundo tem a oferecer, dizendo assim, é assim que você vai viver plenamente, é assim que você deve se relacionar com as pessoas, é assim que se ama de verdade, é assim que se conquista as coisas, é assim que se vence esse mundo, é assim que você pode se salvar. Tudo o que o mundo tem a dizer para nós está manchado pelo pecado e inverte, vira de ponta cabeça aquilo que Deus planejou para nós desde a eternidade, desde a criação no Jardim do Éden. Mas na cruz Deus reverte tudo isso. Na cruz Deus vira do avesso todas as coisas. Tudo aquilo que o pecado manchou, tudo aquilo que o pecado maculou, tudo aquilo que o pecado perverteu, a cruz vira isso de ponta cabeça e ela coloca todas as coisas do lado certo, como as coisas deveriam ter sido desde o princípio. E Deus começa isso de cima para baixo. Deus começa isso do rei, do Messias, que morre e ressuscita. E isso diz muito sobre o tipo de vida que os discípulos desse rei vão ter nessa vida. Você acha que por crer em Jesus você vai reinar? Olha para o exemplo de Jesus. Ele caminhou até o trono e o trono dele era feito de dois pedaços de madeira. E ele foi dependurado nesses 2 pedaços de madeira. Os que seguem o Messias morto e ressurreto também vão morrer. E a gente viu isso. Negue a si mesmo, vão morrer para si mesmos, para só então, depois, na nova vida, no novo céu e na nova terra, ressuscitarem. Você precisa lembrar disso. A maneira de Deus fazer as coisas sempre vai parecer loucura para esse mundo. Sempre vai parecer loucura. Eu quero que você pense a respeito da salvação pela fé na palavra de Deus. Parece loucura esse negócio. Como é que pessoas podem ser transformadas quando você lê um livro para elas? E quando elas confiam no que esse livro diz, isso é loucura. Outro exemplo de coisas que Deus faz e que é loucura para o mundo: como resolver conflitos, amar aqueles que te ferem, ao invés de devolver na mesma moeda. Isso é loucura para o mundo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Hoje em dia parece loucura um homem e uma mulher se casarem, terem filhos. Para Deus é assim, para o mundo é loucura. A reação do mundo é loucura. Você clamar a Deus e você ficar passivo, humilde, calmo debaixo da soberania de Deus diante do sofrimento. É loucura para o mundo, mas é assim que Deus fez as coisas. O crente pensa diferente. A luta contra o pecado para o mundo é loucura. Faça o que você quiser, seja feliz, busque a sua própria felicidade. Para que lutar contra os seus instintos? Para que se privar de prazeres dessa vida? É loucura para o mundo. A vida de igreja é loucura para
mundo. O quê? Conviver com gente esquisita, diferente de mim? Isso é loucura, eu não quero saber disso. É a sabedoria de Deus. E Deus faz isso para que a gente perceba que há algo de errado em nós. Algo que se chama pecado. O pecado nos afastou de Deus, e tudo que a gente tenta fazer afastado de Deus, dá errado. Mas a cruz coloca todas as coisas em ordem. A cruz reorganiza o que o pecado afetou. É isso que nós devemos compreender, como aqueles discípulos deveriam compreender. É disso que nós devemos nos orgulhar. Eu me orgulho do Messias que morreu e ressuscitou. É isso que nós devemos pregar para as pessoas, mesmo parecendo loucura, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. O reino de Deus começa com o Messias morto e ressurreto. A segunda informação a respeito desse reino é que ele transforma todos os discípulos em servos. O reino de Deus transforma todos os discípulos em servos. Olha o que dizem os versículos 33 até 37. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Jesus diz que o reino de Deus transforma todos os discípulos em servos. Essa é a segunda informação sobre o reino. Dentro da Galileia, Jesus chega até Cafarnaum. A gente lembra que Cafarnaum era onde Pedro tinha uma casa onde ele morava. Provavelmente é ali que eles vão ficar algum tempo, até poder seguir viagem até Jerusalém. E aqui a gente descobre que durante o caminho eles vieram discutindo. Então eles não entendiam nada sobre esse negócio de morrer e ressuscitar, mas discutem entre si durante o caminho. E é sobre isso que Jesus quer saber, né? Por quê? Por que toda aquela discussão? Aparentemente aquele papo de Jesus falar a respeito de ser o Filho do Homem, de ser o Messias, aquele que inaugura o reino de Deus, despertou nos discípulos algo muito comum dentro de nós. Nós somos seres humanos pecadores. E quando nós ouvimos falar de que o nosso Senhor é Rei, você pode negar isso, mas o seu coração está aí para te enganar e dizer que isso é verdade, mas é mentira. Nós temos o desejo de reinar sobre os outros. É claro que com Cristo, né? Eu do lado de Cristo, mas eu quero estar acima dos outros. Eu quero receber primeiro. Eu quero ser aplaudido. Eu quero ser reconhecido. Eu quero reinar. Os discípulos só ouvem o que eles querem. Jesus fala de morte e ressurreição, eles não ouvem. Mas quando fala de Messias, aí eles ouvem, né? Porque aí a gente pode ganhar com isso, a gente pode lucrar com isso. Eles estavam discutindo no caminho sobre quem era o maior. Lógico que o objetivo é descobrir quem vai ser o primeiro-ministro desse reino. Quem é que vai ser o braço direito de Jesus? Quem é que vai ser o mais importante entre todos eles? Quem é que vai ser o primeiro entre os outros depois de Jesus? E como é que Jesus responde a isso? Versículo 35. Jesus usa a loucura da cruz, que contém os valores do reino de Deus, para responder eles. E a loucura da cruz diz assim, escutem aqui: o reino de Deus, no reino de Deus, o primeiro, entre aspas, não é aquele que se assenta no trono. O primeiro no reino de Deus não é aquele que governa sobre os outros. O primeiro no reino de Deus é aquele que dá lugar aos outros, vai para o fim da fila e serve a todos. Esse é o mais importante no reino de Deus. Na sabedoria mundana, na sabedoria ímpia desse mundo, é o contrário. O maior é aquele que é servido pelos outros. O maior é aquele que domina sobre os menores. O maior é aquele que tem posições que mostram que ele é maior. Tem uma coroa, tem uma vestimenta diferente, tem um anel diferente,
tem um símbolo diferente, tem um tratamento diferente. Ele é especial porque ele está acima dos outros, ele manda nos outros, ele oprime os outros, ele é superior. E isso é o que acontece no mundo. Mas o que Jesus está dizendo, na sabedoria do reino de Deus, não é assim que funciona. Na sabedoria do reino de Deus, todos são iguais perante Ele, todos são criaturas feitas à imagem de Deus. Todos. E todos seguem o exemplo do seu rei. Um rei que morre em serviço dos outros por amor. Todos. Então Jesus ilustra isso. E Jesus pega uma criança. Deixe-me fazer um parêntese aqui. Prepare-se para a semana que vem. Nós falaremos sobre as crianças no culto. Mas Jesus pega uma criança e a criança está onde? Está numa salinha ouvindo uma pregação diferente? Não, a criança está ali. A criança está ali ouvindo Jesus. E Jesus chama a criança. Vem cá. E a criança vem até Jesus. E Jesus pega essa criança, coloca no colo. E Jesus pede que os discípulos olhem para essa criança. E ele diz assim: deixa eu ilustrar como o reino de Deus funciona na prática. Estão vendo essa criança? Pois bem, essa criança crê em mim, por isso ela está aqui ao meu redor. E como é que vocês deveriam tratar essa criança? Os discípulos sabiam muito bem como as pessoas tratavam as crianças naquela época. E você sabe muito bem como as crianças são tratadas na nossa época. Não mudou muito, não. Naquela época, os gregos e os romanos, eles tratavam crianças como sub-humanas. Tratavam crianças como um empecilho que atrapalhava o sucesso da família. Crianças não tinham direitos. Crianças eram seres insignificantes. Crianças eram considerados lixo. Não parece o que muitos fazem hoje, às custas da sua profissão? Minha criança atrapalha, meu filho atrapalha. Vamos nos livrar dele. Vamos fazer com que o máximo de tempo ele fique longe de casa, longe da gente. Eu não aguento ver o meu filho. É assim que as pessoas tratavam as crianças naquela época, e é assim que tratam até hoje. Jesus diz: no reino de Deus não. Numa organização religiosa, talvez. Na maneira do Estado lidar com as crianças, talvez. Na maneira com que o centro comunitário do seu bairro vai tratar as crianças, talvez. Mas do reino de Deus não é assim. E Jesus diz: no reino de Deus eu inverti todas as coisas. No reino de Deus a criança é importante. E ele diz: no reino de Deus, na sabedoria do reino, todos são iguais perante Deus. E por isso vocês vão receber essa criança como vocês receberiam a mim mesmo. Quem recebe uma criança que crê em mim, está recebendo a mim mesmo. E receber um discípulo meu, seja ela uma criancinha, seja um adulto, é o mesmo que receber o meu Pai. Em contrapartida, se você rejeita um discípulo meu, se você rejeita uma criança que crê em mim, você está me rejeitando, diz Jesus, e você está rejeitando o Pai. Em outras palavras, não há discípulo maior que outro. No reino de Deus estão abolidas essas maneiras arrogantes, essas maneiras humilhantes de considerar um superior ao outro. O reino de Deus transforma todos os discípulos em servos. No reino de Deus todos nós somos iguais, iguais em dignidade, iguais em valor. E todos nós somos chamados a agir dessa maneira em relação uns aos outros. No reino de Deus não deveria haver pessoas que dominam sobre as outras. Todos temos a mesma identidade, servos de Jesus. E o tratamento que nós damos a um desses servos, seja ele uma criancinha, seja ele um idoso, seja ele um homem, seja uma mulher, seja um rico, seja um pobre, seja um branco, seja um negro, seja um nativo brasileiro, seja um estrangeiro, a maneira com que nós tratamos o funcionário ou o patrão, se ele é discípulo de Jesus, é a maneira com que nós estamos tratando o próprio Jesus. É triste, mas eu já cansei de ouvir relatos de pessoas que chamam discípulos, crentes que chamam outros crentes para limpar a sua casa, e são tratados como se não fossem gente. E Jesus está dizendo: se você faz isso, você está rejeitando o próprio Senhor Jesus, porque Ele é um discípulo meu, porque Ele crê em mim. Isso é muito sério. Como é que você se vê no reino de Deus? E deixa eu te fazer perguntinhas que talvez vão te
fazer brotar formigas na cadeira aí. Você pensa que é alguém importante? Som do seu coração, sinceramente, você acha que merece algum tipo de cargo superior ou de tratamento especial na igreja? Talvez você pense isso porque você conhece muito da Bíblia, você já fez vários cursos, ou você lê muito a Bíblia e você entende muito da Bíblia. Talvez você pense que merece um tratamento especial pelo tempo de igreja que você tem, afinal de contas fazem muitos anos que você está aqui ou ali. Talvez você pense isso porque você tem feito coisas boas, você ajuda bastante, você sempre está disposto a servir e por isso você precisaria de um aplauso, de um reconhecimento, de um tratamento diferente. Mas eu quero perguntar para você, você acha mesmo que os outros deveriam se prostrar diante de você? Você acha mesmo que os outros tinham que se humilhar diante de você, servir você porque você é melhor que os outros? Você acha mesmo que a sua opinião é tão superior que a opinião dos outros, que todo mundo tinha que parar de falar, ouvir você e deixar você sempre ter a última palavra? Sempre é você que abre e encerra as discussões? A sua opinião é tão importante assim mesmo? Você tem certeza de que você deveria ser honrado? Tem certeza de que você deveria ser valorizado nessa igreja? Tem certeza de que você é superior aos outros? De que você é melhor que os outros? Merece tratamento especial? Se você pensa assim, ou talvez de uma maneira semelhante, você ainda não entendeu que no reino de Deus, você foi transformado em servo. Em servo. E sabe o que os outros discípulos ao seu redor são? Eles não são seus escravos, eles são seus alvos, alvos do seu serviço, alvos do seu despreendimento, da sua humilhação. Isso porque quando você serve essas pessoas que são discípulos de Jesus, você está servindo ao próprio Jesus e automaticamente você está servindo ao próprio Deus. Em contrapartida, se você ignora, se você despreza, se você menospreza e humilha discípulos de Jesus, sejam eles adultos ou crianças, você está fazendo o mesmo com Jesus e naturalmente com Deus. Então eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Se Jesus estivesse ao seu lado nessa noite, agora aí, sentado do seu lado, você teria tratado a pessoa que você tratou do jeito que você tratou a pessoa que está sentada do seu lado? E na fileira anterior? Se Jesus estivesse lá no fundo, você teria tratado ele desse jeito que você tratou a pessoa que estava no fundo? Se Jesus estivesse no estacionamento, se Jesus fosse uma das crianças aqui presentes, você trataria essa criança como trataria Jesus? Se Jesus fosse um dos idosos aqui presentes, um dos jovens aqui presentes, o serviço que nós prestamos ou deixamos de prestar aos discípulos de Jesus é o serviço que nós estamos prestando a Jesus e ao Pai. Essa é a segunda informação a respeito do reino de Deus. Ele transforma todos os discípulos em servos. A terceira informação é que o reino de Deus possui discípulos em toda parte. O reino de Deus possui discípulos em toda parte. Olhem os versículos 38 a 41 novamente. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O reino de Deus possui discípulos em toda parte. Jesus tinha acabado de dizer para eles que receber um discípulo seu é o mesmo que receber ele, receber o Pai. Mas isso gerou naqueles homens um senso de dignidade, um senso de honra errado. Porque ao invés de levar eles a considerar outros seguidores de Jesus como pessoas a quem eles deveriam servir, esses discípulos tiveram apenas uma coisa gravada na mente deles ao ouvir Jesus: só eles representavam o reino de Deus. Bom, se receber um de nós é receber Jesus, então nós somos os caras, né? Bom, e como a gente sabe disso? Porque João conta pra gente que eles viram
um camarada expulsando demônios em nome de Jesus. Interessante porque na passagem anterior, eles não conseguiam expulsar um demônio do filho do homem que levou o filho para lá, né? E aí agora eles repreendem um homem que estava fazendo isso, exatamente o que os discípulos não conseguiram fazer. E eles dizem, olha, só porque ele não fazia parte desse nosso grupo dos 12, esse grupo que segue o Senhor tão de perto, então nós impedimos ele de continuar fazendo isso. E aí Jesus responde a eles. É interessante o que está acontecendo aqui. Para aqueles discípulos era melhor permitir que aquelas vidas continuassem atormentadas pelo capeta e proibir aquele cara de parar de fazer, de continuar fazendo aqueles exorcismos, do que admitir que havia pessoas que estavam agindo mesmo não fazendo parte dos 12. Para eles, Jesus era só para eles. Como se isso não fosse muito semelhante aos dias de hoje, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas olha a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é: deixe eu apresentar a sabedoria da cruz novamente. No mundo pode funcionar assim, mas aqui dentro, no reino de Deus, não é assim que funciona. Não impeçam. Se um indivíduo é capaz de experimentar o poder de Deus, é capaz de fazer o que ele está fazendo, dizendo que crê em mim, é porque ele é um discípulo meu. Ah, mas tem certeza, Jesus? Bom, então observem a vida dessa pessoa. Ninguém que está fazendo algo em meu nome pode me amaldiçoar depois. Então vão lá e observem a vida dele. Observem o que ele faz depois do milagre. Se as palavras dele, por que não as atitudes dele, comprovam de que de fato ele é um discípulo meu. E aí ele diz, por quê? Porque as pessoas do mundo todo, e Jesus está falando isso não só daquela época, ele está falando de todas as épocas, e inclusive desse salão aqui presente. Ele diz, as pessoas se enquadram em apenas duas categorias. A primeira categoria, aquelas que estão contra nós, aquelas que estão contra o reino de Deus. E a segunda categoria, aquelas que estão a favor de nós, aquelas que se submetem a Jesus. Então, ao invés de proibir, os discípulos deveriam tratar bem aquele homem e outros semelhantes e socorrê-los no que fosse possível. E aí Jesus diz, porque quem ajuda um discípulo meu, mesmo que dando um copo d'água, vai ser recompensado. Quem ajuda um discípulo meu, seja um discípulo conhecido ou desconhecido, seja um discípulo normal ou seja um discípulo esquisito, seja um discípulo do nosso círculo de amizades ou não, da nossa denominação ou não, vai ser recompensado. O reino de Deus possui discípulos em toda parte. Vai muito além desse grupo ao qual nós pertencemos. Muito além. E como é que nós podemos reconhecer esses discípulos? Basta ouvir o conselho de Jesus. O que Jesus diz é, olhe para a vida dele. Depois que ele faz o milagre, depois que ele testemunha, depois que ele faz tudo o que faz, vá lá e observe o que ele fala, observe como ele age. E se de fato vocês perceberem que ele é discípulo meu, então ao invés de impedi-lo, de proibi-lo de fazer o que ele está fazendo, não o impeçam. Perceba o que Jesus está dizendo aqui. Não adianta nada você fazer algumas coisas em nome de Jesus, talvez umas coisas boas. Tinha gente que até expulsava demônios. Se o que você faz em secreto, se o que você faz depois é uma afronta contra Jesus, é uma negação de Jesus, é uma maldição contra Jesus, suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, a vida de um discípulo é inegável. E como a gente percebe, ele vai produzir frutos da devoção a Jesus. Não tem como você encontrar um discípulo de Jesus e não perceber isso na vida dele, na conduta dele, na maneira com que ele se comporta. Em outras palavras, Jesus tem discípulos em todas as partes deste mundo, mais do que eu e você poderíamos contar, mais do que nós poderíamos imaginar. Discípulos que comprovam isso pelas suas vidas, pelo testemunho, incluindo aquilo que falam durante a semana. E nós devemos ter cuidado para não acharmos que nós somos os únicos que representam o reino de Deus nessa terra. O triste é que isso é muito comum nos nossos dias, principalmente no meio batista. Por que não presbiteriano, assembleiano? Mas vamos falar da gente, não vamos falar dos outros não.
Olha como isso é comum no nosso contexto. Nós percebemos igrejas e até denominações inteiras que dizem assim: Jesus é só nosso e só nós representamos Jesus nessa terra, os outros todos estão errados. Só porque aquela pessoa é diferente de mim, só porque aquela pessoa congrega numa igreja diferente da minha, só porque aquela pessoa tem um jeito de falar diferente do meu, de se vestir diferente do meu, só porque aquela pessoa tem amigos diferentes dos meus, não significa que ela não seja discípulo de Jesus. Se as obras dessa pessoa comprovam de que ela é discípula de Jesus, eu não tenho direito nenhum de discriminá-la, eu não tenho direito nenhum de mandar que ela pare de fazer o que ela faz, se ela comprova que é de Jesus. Ao invés de nós desprezarmos, ao invés de desrespeitarmos outras pessoas que dizem seguir a Jesus e comprovam isso com a sua vida, pessoas que talvez não façam parte da nossa bolha evangélica, que tal nós considerarmos que Jesus pode ter discípulos em todas as partes? Que tal? Que tal ter um pouquinho mais de humildade? Que tal respeitar um pouco mais a tradição, diferente da nossa tradição? Que tal, talvez, buscar algum tipo de aproximação com esses que são discípulos, ou sequer, mesmo se você não quiser fazer isso, que tal não atrapalhar? Não atrapalha. Se você percebe que são discípulos de Jesus, pare de atrapalhar. Nós não deveríamos nos opor a discípulos de Jesus só porque são diferentes da gente, mas ajudá-los, orar por eles, servi-los, se possível, mesmo que a gente nunca participe da mesma igreja local que eles. Tudo bem, você quer falar em línguas, não quer falar em línguas, escolha uma igreja onde você se adapte, mas pare de se opor àqueles que são discípulos de Jesus. Essa é a terceira informação sobre o reino de Deus: ele possui discípulos em todas as partes. E por fim, a última informação: o reino de Deus mantém os discípulos comprometidos uns com os outros. O reino de Deus mantém os discípulos comprometidos uns com os outros. Olha o que dizem os versículos 42 até 50. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor para você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom. Se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. O reino de Deus mantém os discípulos comprometidos uns com os outros. Aparentemente aquela criança ainda estava ali próxima dos discípulos. Eles não mandaram para a salinha, estão ali aos pés de Jesus. Então Jesus usa a criança novamente. Talvez ainda esteja no colo de Jesus, e Jesus aponta para a criança e diz assim: deixa eu dizer uma coisa, é melhor sofrer uma morte terrível e desesperadora como essa de morrer afogado com uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço, do que fazer um desses que crê em mim tropeçar, sejam eles grandes ou pequeninos como essa criança. Essa forma de linguagem que Jesus usa aqui, ela aponta para a gravidade daquilo que os discípulos estavam discutindo lá no caminho. Os discípulos estavam discutindo que o reino de Deus era o lugar para apenas alguns aparecerem, para alguns terem posição de status, serem superiores aos outros, enquanto outros que são discípulos de Jesus são tratados assim como segunda divisão, sabe? Crente de segunda categoria, ignorado, esquecido, talvez até humilhado. E Jesus diz: isso é algo terrível. E por quê? Bom, aquilo que Jesus já disse até aqui é óbvio.
se até mesmo as crianças que creem em Jesus se tornam representantes de Jesus e representantes de Deus nessa terra, desprezar as crianças que creem em Jesus, ou fazer isso com qualquer outro crente, é desprezar o próprio Jesus e desprezar o próprio Deus. E o que você acha que o rei vai fazer com aqueles que desconsideraram a importância de outros discípulos? O que você acha que o rei vai fazer quando encontrar aqueles que achavam que eram melhores que os outros e desprezavam aqueles que eram para eles inferiores? Essas pessoas vão ter de enfrentar a fúria do rei, vão ter que enfrentar o rei de frente. E Jesus está dizendo que seria melhor morrer dessa forma desesperadora do que enfrentar o Deus vivo. Então pense bem no que você está fazendo com a sua vida. Pense bem como você está tratando os outros discípulos de Jesus. Se por causa da nossa atitude arrogante perante as pessoas, elas tropeçam, elas caem em algum pecado, elas se escandalizam, elas se afastam de Cristo, elas desanimam da igreja por causa da nossa atitude, por causa de algo que nós falamos, por causa de algo que nós fizemos, nós vamos nos ver com o Senhor dessas pessoas, nós vamos nos ver com Jesus. Por isso Jesus usa uma linguagem de exagero nos versículos 43 até 48, para mostrar o nível de importância que a gente deveria dar para esse assunto. E nós devemos estar atentos para que as nossas atitudes não levem outros discípulos a pecarem. E Jesus diz, mesmo que isso exija de você um sacrifício pessoal. E aí ele usa a seguinte linguagem, ele fala: se a sua mão, se o seu pé, ou se o seu olho te faz pecar, e consequentemente, no contexto ele está dizendo, de um pecado seu, que pode gerar o pecado de outro, que pode escandalizar o outro. Então se a sua mão, o seu pé, o seu olho te fazem pecar, e isso pode provocar o pecado de outros, você deveria arrancar essas coisas. É bem esquisito o que Jesus está dizendo aqui, né? Porque se a gente levar isso literalmente ao pé da letra, todo mundo aqui seria a Igreja Batista dos mutilados. É óbvio que Jesus não está falando isso literalmente, ele está usando um exagero, uma maneira de falar que quer que a gente perceba a gravidade de um pecado nosso. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é: na luta contra o pecado, nós devemos estar dispostos a realizar grandes sacrifícios para que a gente não caia, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que você gosta muito, abrir mão de algo que é muito útil para você. Alguns chamam isso de amputação radical. A gente vai falar isso no curso de aconselhamento bíblico. O que é a amputação radical? É cortar todos os laços com coisas, com situações ou com pessoas, todos os laços que te levam a pecar. É arrancar, não a sua mão literalmente, mas talvez aquilo que está na tua mão, o seu celular. Ele está te levando a pecar, você não aprendeu, você não tem autonomia, você não tem autoridade para gerenciar esse negocinho que te conecta com o mundo inteiro, com site de tudo quanto é tipo, então arranca isso da tua mão. É o teu notebook? Arranca. Controla. Pede que te ajudem. Você precisa cortar isso aí. Se o que está te levando a pecar são lugares que você está indo, pare de ir nesses lugares. Você precisa parar, porque senão você não vai parar de pecar. Relacionamentos que estão te levando a pecar. Você acha que vai parar de pecar com os mesmos relacionamentos? Então você tem que cortar esse relacionamento, você tem que cortar essa amizade, está te atrapalhando, porque está te levando a pecar. É isso que Jesus está dizendo. Mas perceba que Jesus não está só mandando arrancar, porque ele diz: se a tua mão te faz pecar, arranca, mas se ela não te faz pecar, então mantém ela aí. Ou seja, ele diz: não use a mão para o mal, use para o bem, use a mão para aquilo que deveria ser usada. E aí vem o segundo lado da luta contra o pecado. O primeiro é arrancar, a amputação radical daquilo que nos atrapalha. O segundo é redimir essas coisas. Ao invés de usar suas mãos, os seus pés, os seus olhos, e até mesmo essas coisas, essas situações, essas pessoas para pecar, você deve transformar essas coisas em meios para abençoar outras vidas, meios para cumprir a vontade de Deus. Em outras palavras,
aquilo que te levava a pecar, a ter prazer no pecado, deve ser redimido para produzir santificação e abençoar outras vidas. Se você não consegue fazer isso com as coisas que você tem, então se livre delas. Se você não consegue fazer isso com os relacionamentos que você tem, se livre deles. Se você não consegue fazer isso nos lugares onde você vai, se livre desses lugares. Porque Jesus diz que caso você não dê atenção a isso, é porque na verdade você não está no caminho do discipulado. Você não está no caminho do seguir a Jesus. Você está no caminho da perdição, do inferno, onde o fogo não se apaga. Isso porque no final das contas ele finaliza, versículos 49 e 50. Todos nós vamos ser salgados com fogo. Naquela época o sal era, além de servir de tempero, ele era utilizado para purificar e preservar alimentos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, todos nós vamos ser purificados com fogo. Haverá um juízo, em que todos nós seremos avaliados pelo Senhor. E se nós afirmamos seguir a Jesus, mas nós não lutamos contra o pecado, nós não lutamos pela santificação, e nós sequer nos preocupamos em como isso vai afetar ou não o meu irmãozinho que senta do meu lado, no último dia, Jesus vai bater o martelo e confirmar que na verdade nós não caminhávamos para o céu, nós estávamos caminhando para a perdição do inferno, mesmo frequentando uma igreja a vida toda. Se você é alguém que não luta contra o seu pecado, se você é alguém que não busca a santificação, se você é alguém que ignora a pessoa que senta do teu lado, a pessoa que convive com você domingo após domingo, você não está indo para o céu, não é lá o seu destino. Você está indo para o inferno e está enganado, se enganando sentado nessa cadeira todo domingo. E não sou eu que está dizendo, é Jesus que disse. É melhor arrancar as coisas que te levam a pecar do que morrer no inferno. É por isso que Jesus diz, nós devemos ter esse tipo de sal entre nós mesmos. Esse sal que é bom. Em outras palavras, Jesus está dizendo, esse sal que vai nos purificar no último dia do juízo, é o sal que tem que estar presente no nosso dia a dia aqui. A purificação que haverá no juízo tem que acontecer no nosso meio, dia após dia. E o que isso significa? Ele diz no final do versículo 50, tenham paz uns com os outros. Antes de querer combater o mal que está lá fora, que nos oprime, que nos assola, que nos ameaça, nós deveremos olhar para o mal que está aqui dentro. Antes de olhar para o cisco do olho das outras igrejas, das outras denominações, das outras pessoas, deveremos olhar para a trave que está dentro do nosso olho, que está nos atrapalhando de nos relacionarmos uns com os outros. E Jesus diz, a batalha contra o mal começa dentro. Tenham paz entre vocês, porque aí vocês vão ter propriedade, vão ter autoridade para chegar no mundo e pregar a paz lá fora. O reino de Deus, essa é a quarta informação, mantém os discípulos comprometidos uns com os outros. Então eu quero terminar do jeito que eu comecei, perguntando para você, o quanto você sabe sobre o reino de Deus? Você entendeu o que o reino significa? Você faz parte desse reino? Como esse reino afetou a sua vida? O que esse reino tem feito nos seus relacionamentos? Como é que você encara as pessoas ao seu redor aqui nesse salão? Ou durante a semana, pessoas que dizem ser crentes em Jesus, como o reino afetou isso? Porque o reino de Deus, primeiro, ele começa com o Messias morto e ressurreto. Isso significa que o reino de Deus é diferente de tudo o que nós aprendemos lá fora no mundo. Não adianta a gente tentar copiar o que a gente vê lá fora. Tem um monte de igreja tentando copiar o que vê no mundo, a maneira de liderar, o formato da igreja, a maneira de, por exemplo, de estruturar, a maneira de se relacionar. Pessoas que estão tentando imitar os relacionamentos de casamento lá fora, trazendo para dentro da igreja. O tratamento que se tem com crianças, o mesmo tratamento que se tem lá numa pedagogia humanista, caída no pecado, é o que se tenta trazer para dentro da igreja.
E se a gente permite que isso entre dentro da igreja, é porque a gente não entendeu que o Messias morreu e ressuscitou, e isso inverte a sabedoria desse mundo. O que o mundo diz que é sabedoria, para Deus é loucura. Deus trata de uma outra maneira essas coisas. E o nosso papel não deveria ser copiar o que o mundo faz, mas perguntar para Jesus: Jesus, como é que o Senhor quer que a gente faça? E aí talvez a gente vai ficar incomodado, né? Não vai funcionar isso não. Jesus diz: eu estou falando. Não estou perguntando se vai funcionar ou não. Eu estou mandando, é a minha ordem, é o que eu quero para a igreja. A igreja tem que ser do jeito que eu quero, diz Jesus, e não do jeito que nós queremos. Segunda informação, o reino de Deus transforma todos os discípulos em servos. Aqui ninguém é mais importante que ninguém. Não há cargos de privilégio. Se você acha que é um privilégio vir aqui todo domingo pregar para vocês. Vocês não sabem o sufoco que eu passo durante a semana e o sufoco que eu vou passar no dia do juízo, porque eu preguei a vida inteira para as pessoas. Eu vou ser cobrado por cada palavra que falei. Não há status em pregar a palavra. Não há um banquinho onde eu suba e diga sou superior aos outros. Pelo contrário, isso aqui é um serviço, é uma maneira de servir a vocês. Não há cargos de privilégio, não há posições de destaque no reino de Deus. Todos são servos, mesmo que sirvam em áreas diferentes. E todos devem olhar uns para os outros como pessoas a quem nós devemos servir, e não pessoas a quem eu devo dominar. Terceira informação, o reino de Deus possui discípulos em toda parte. Ele não está restrito apenas a essa igreja, a apenas a denominação batista. O reino de Deus está espalhado por todo mundo. Ele é mais amplo do que a gente conhece, do que a gente pode reconhecer. E há diversas formas de seguir a Jesus espalhadas nessa terra. E a maneira de identificar esses discípulos é olhar para a vida deles, e nós deveríamos fazer isso. E uma vez que nós identificamos discípulos, nós deveríamos ser mais humildes, mais pacientes com essas pessoas. E por fim, o reino de Deus mantém os discípulos comprometidos uns com os outros. Se todos nós temos o mesmo Senhor, e todos nós vamos herdar a mesma terra prometida, nós não podemos viver isolados, como ilhas, do tipo, a minha vida diz respeito a apenas mim mesmo, apenas eu mesmo. A minha vida não diz respeito aos outros, eu não quero me expor aos outros, eu não quero que os outros saibam da minha vida, eu não me preocupo com a vida de ninguém, não quero que ninguém se preocupe com a minha vida. Não faz nenhum sentido isso. Não vai ter um reino do céu só para você, é um só para todos. A terra prometida é para todos, não é só para você. Então a sua ação pecaminosa pode fazer com que outros discípulos pequem, e se isso acontecer, isso não parece muito o papel de um seguidor de Jesus. Então você deveria estar muito atento com o que você faz, preocupado com os seus irmãos. Antes de pregar a paz ao mundo, nós devemos ter paz entre nós. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, aprendemos que o Teu reino é o reino de um Messias morto e ressurreto. E por causa desse tipo de reino, o Senhor torna os Seus inúmeros discípulos em servos, que se preocupam com o discipulado uns dos outros. E eu te oro nessa hora, pedindo por aqueles que já fazem parte desse reino, que possam voltar para suas casas gratos pela cruz de Cristo, e se dedicando a fazer com que a vontade do Senhor seja feita na vida deles, seja feita na terra como já é feita no céu. E oro por aqueles que não fazem parte desse reino, aqueles que estão aqui, mas não compreenderam ainda, que não se renderam ainda, não se entregaram ainda ao Senhor Jesus. Eu oro para que eles ouçam o convite do Senhor para que participem desse reino, que eles se arrependam, que eles creiam no Senhor e façam parte do maior e do melhor povo que existe nessa terra, o povo de Deus, o único povo que é livre do mal, de verdade. Essa é a minha oração no Teu nome. Amém. Amém.
Vamos colocar de pé para estar cantando a última música. E nós vimos aqui que no reino de Deus não há maior, menor. Somos todos iguais, todos discípulos de Cristo. E também aprendemos que devemos nos preocupar com os discípulos, com aqueles que são do corpo, e ajudar, orar, mas que isso não seja para alimentar o nosso ego, né, mas sim para demonstrar o amor de Cristo. E é isso que vamos cantar. A música que diz: cada vez que eu fizer o que já não se faz, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Faça dessa música uma oração. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Este é o meu querer. Senhor meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, que em tudo que fizermos, ó Pai, seja a tua vontade, seja as tuas mãos, teu amor, e que isso, ó Pai, possa estar se expandindo para outras pessoas, possamos estar nos preocupando cada vez mais com o nosso próximo, ó Pai, com aquele que também te serve, aquele que é seu discípulo, que não haja distinção de maior, menor, mas que possamos, ó Pai,
estar entendendo que servimos a um só Deus, que o reino de Deus, ó Pai, é assim, não há maior ou menor, e é esse reino que nos espera, Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais fazendo a Tua vontade, buscando, ó Pai, a Sua semelhança, Senhor. E que isso não seja só no domingo, ó Pai, mas durante a semana, no nosso dia a dia, nós possamos estar com este pensamento, ó Pai, e sempre em oração. Te peço agora que nos leve de volta em segurança para nossas casas, e que Deus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe durante a semana. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe.